JCC. Bisoto Mandia Soyo. Bisoto Botica, t'es vraiment. Mais toujours en avant. Botica, t'es. Bisoto Manabika Malasamboyo. Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 30º aniversário da JCC. Sabemos que a JCC está a festejar os seus 30 anos aqui em Kinshasa. O mundo inteiro veio se recolher aqui a fim de poder celebrar Jesus. Como sabemos, o tema dessa conferência, rendemos graças a Deus. O mundo inteiro veio aqui em Kinshasa a fim de celebrar Jesus Cristo, a fim de render graças a Deus por aquilo que Ele fez nas suas vidas durante esses 30 anos. E por hoje temos aqui no nosso platô um papá, um irmão chamado de Sukami Daniel. Ele é pioneiro da JCC Luanda, casado, pai de uma filha, da promoção Daniel. Ele é funcionário público engajado da JCC Luanda em Angola. Papá Sukami Daniel, shalom. Shalom. Seja bem-vindo ao nosso platô. Obrigado. Papá Sukami Daniel, sabemos que estamos a festejar os 30 anos da JCC. Queremos um pouco saber o que é que levou ou como é que o Papá Sukami chegou até a JCC ou, de forma geral, no Ministério Cristão do Combate Espiritual. Bom, minha chegada na JCC é um pouco caricata. Como posso explicar? Eu nasci, logo que nasci os meus pais se separaram. Meu pai foi para a França e eu fiquei com a minha mãe em Luanda. Ao longo do tempo, meu pai começou a mandar pessoas para virem me buscar para mim na França. Mas a minha mãe nunca deixou. A família dele dizia naquele tempo que zairense come pessoa. Okay. Zairense come pessoa, quer dizer, o meu pai como é do norte, a minha mãe é do sul, então havia aquela disputa. Que a família dele é do sul, diziam que se você deixar o teu filho ir nas pessoas do norte, as pessoas do oeste nos bacongos, que são zairenses, vão comer o teu filho. Então, nunca a minha mãe permitiu. Mas, chegando num certo momento, meu pai voltou para Angola, em 1989. A minha mãe, do nada, deixou-me eu ir no meu pai. Foi assim que em 94, primeiro em 92, nos conflitos que houve em Angola, o meu pai fugiu, veio se refugiar aqui. E já tinha arranjado uma outra mulher também. E como ele ouvia que eu era muito inteligente, então ele dizia, não, já que lá em Angola os estudos, você está a ter muitas notas altas, quer dizer, os estudos em Angola são fracos, tens que vir aqui para o Congo. Afinal de contas, era o meu chamamento. Em 1994, quando eu chego cá em Kinshasa, foi no mesmo ano que eu recebo esse Deus da JCC, o Deus do Ministério do Combate Espiritual. Amém. E quando o Papá Sukami chega na JCC, qual foi a sua primeira impressão? Bom, a minha primeira impressão foi que, naqueles tempos, em 1994, a adoração no Ministério era separado. A JCC adorava no VV Center. Okay. E o Centro PNL e a CMC adoravam no parque. E eu, logo cheguei, encontrei uma igreja, só vi jovens a pregarem, jovens a testemunharem. Eu disse, é interessante, tenho que também ouvir. Se Deus está operando na vida desse jovem, é porque Ele também é capaz de um dia operar na minha vida. Isso é que me impactou, de ver jovens, são jovens, a falar de Deus, a falarem da parte de Deus, a servirem Deus. Aquilo é que me impactou. Mas, para além dessa impactação, sabemos que naquele tempo o ministério era muito mal falado. Será que não se deixou também influenciar um pouquinho por aquilo que diziam sobre o ministério, para além da JCC? Até que não, porque naquele momento, quando eu vim aqui em Kinshasa, eu ainda não falava nem o lingala, nem o francês. Okay. Só falava o português. Então, aquilo eu não ouvia, mesmo no princípio, nem a pregação eu ouvia, nem entendia. Porque as línguas eram estranhas.
Mas fora ao longo do tempo que comecei a aprender o francês e o lingala, é que fui começando a entender a mensagem do combate espiritual. Mas aquilo que tem a ver de fora, da rua, aquilo não me dizia absolutamente nada. E como é que foi a sua vida antes de vir a Jesus, antes de frequentar a JCC? Uma vida muito triste. Uma vida de impudícia, prostituição, uma vida de bebedeira, porque, quer dizer, eu nasci não como todo mundo nasceu. A minha mãe, quando sai da província do Ambo, vem para Luanda, se encontra com meu pai, os dois trabalhavam no hospital, na Maria Pia. Meu pai, a minha mãe não concebia. Como a minha mãe não concebia, então ela teve que procurar vias, de várias maneiras como alcançar, porque senão ia perder o lar. Foi assim que a minha mãe foi me procurar na casa dos quimbandeiros. E na casa dos quimbandeiros foi me procurar nas águas. Quer dizer, a minha mãe fez aliança com as sereias para ter filho. A minha mãe fez aliança com o diabo para engravidar. E o diabo não dá boa coisa. Aquilo que o diabo dá, hoje você vai se alegrar, mas amanhã você vai chorar. Foi assim que já em casa, já começamos a prostituição. Minha prostituição não começou fora. Com a família, com as primas, com as tias. Quando saí para fora, aquele já era outra vida. Bebedeira, porque a bebedeira começamos em casa. Não só fora, em casa, porque a mãe, antes da refeição, já dava vinho. Quer dizer, era o vosso dia a dia. Era o nosso dia a dia. A bebedeira, quer dizer, não é porque aprendemos. Começamos já em casa, antes da refeição tem que tomar um copo de vinho, depois da refeição tem que tomar um copo de vinho. Até que quando, depois houve um certo momento, começamos a ficar doentes, começamos a ter asma, a nossa mãe começou a fazer chá de lhamba. Hoje nossos irmãos, os meus irmãos todos são lhambeiros, por causa disso. Mas Deus, quando eu vim me encontrar com Deus, aquilo começou a continuar. Mas a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém. Quer dizer, eu vindo a verdade, que eu vim me descobrir quem sou eu. E a transformação, será que foi imediata? Logo que entrou na JCC, já era tic-tac? Não. Porque eu era espírito, embora eu ouvia a palavra de Deus, embora eu ouvia a palavra, mas aquilo que estava em mim era mais forte do que eu próprio. Porque o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse que eu estou a fazer dia e noite. Quer dizer, você vinha ouvir a palavra de Deus, que eu já não quero mais cometer a prostituição. Mas quando você voltava no bairro, você encontrava a namorada à tua espera. Você encontrava os amigos à tua espera para beber, para ir se prostituir, para ir na pensão. Você ia na JCC, tu a renunciar. Já não quero mais aquela vida. Mas aquela coisa que estava dentro de ti, aquele espírito que te comanda, você fazia outra coisa. Não foi automático. Foi muito tempo, mesmo já na JCC. Até que vim engravidar na JCC. Já estava na JCC. Engravidei. Quer dizer, as reclamações seguiram. As reclamações, aquelas coisas que estavam dentro de mim, embora eu ia nos ensinamentos, embora eu ia na JCC, mas aquela coisa que estava em mim, eu já tinha terminado o fortalecimento, já estava na manutenção. Já poderíamos considerar servo de Deus. Servo de Deus, porque todos que estavam na minha manutenção já estavam a servir Deus. Quer dizer, eu não aceitava de servir Deus por causa daquela vida que eu levava. Eu próprio tinha a minha consciência, que no bairro eu tenho outra vida. Embora já estava aqui na manutenção, aqui mesmo na 17ª rua, comecei a manutenção com a mamã Bernadette, no VV Center. Me lembro bem, dia 19 de janeiro de 1997, comecei a manutenção. 2 anos depois que eu vim engravidar, comecei a manutenção em 97. Vim engravidar em 99. Já não era bebê espiritual. Já não era bebê espiritual. Mas aquelas coisas que eram mais fortes, como o apóstolo Paulo disse, quem me libertará, miserável que eu sou? Quer dizer, quando vim reconhecer que eu sou miserável, preciso da libertação, foi assim que Jesus veio, começou a me libertar, devagar,
depois das consequências, quando engravidei, Ok. um dia, eu como estava habituado de tirar gravidez, cometia aborto, engravidava, cometia aborto. Mas um dia, quando engravidei, fomos no hospital, deram uma injeção, vimos sangue. Mas depois de um tempo, ela veio me dizer que a gravidez não saiu. Um dia, fui na manutenção, vim aqui na manutenção, aqui mesmo na 17ª rua. Papai Noé, que estava a pregar, ele disse, tem aqui alguém que, se você tentar dessa vez mais, você vai ter problema. Você engravidou, mas se tentar tirar a gravidez da filha alheia, a filha alheia vai morrer e você vai ter problema. Aquilo me deu medo. Voltei para casa, eu disse, já não vou tirar mais essa gravidez. Foi aí, por causa quando eu aceitei ficar assim, a minha madrasta fechou a casa, foi na família dele, eu tive que dormir na rua. Comecei a chorar, no sofrimento, aquela amargura, porque Deus me deu muito tempo para se converter, mas eu não queria se converter. Deus teve que usar outra maneira para a minha conversão. A minha conversão não foi devagar. Num país aqui em Kinshasa, no Congo Democrático, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem família, comecei a sofrer na rua, a viver como mulher grávida. Então podemos considerar que Deus tratou de uma forma dura para poder lhe aceitar. Sim, porque já não era como o apóstolo Paulo diz, quando vocês eram crianças, vocês bebiam leite, mas agora vocês têm que comer comidas sólidas. Quer dizer, eu já estava numa dimensão que tinha que comer comidas sólidas. Por isso é que Deus me tratou assim, para a minha conversão. Num país sem família, a sofrer uma noite dessa. Eu assim na rua com a minha mulher, eu a chorar amargamente, a lamentar minha vida, sofrimento era demais. Ouvi uma voz que me dizia, lê Salmos 27:10. Abra a Bíblia, lê Salmos 27:10. Olhei para a minha mulher que estava assim de lado, eu disse, falaste alguma coisa? Ela disse, não. Fiquei de novo. Ouvi de novo outra voz, lê Salmos 27:10. Perguntei de novo na minha esposa, falaste alguma coisa? Ela disse, não. A terceira vez, abri a Bíblia. Deus me disse, onde o teu pai e a tua mãe te abandonaram, eu, eterno Deus, te acolhi. Amém. Quer dizer, aquilo foi agora um consolo, que tomei a decisão agora de deixar o pecado e de começar uma nova vida com Cristo. Amém, graças a Deus. Agora, gostaria de saber qual foi a mensagem que mais impactou a sua vida na JCC. A mensagem da JCC é única. A santificação, o temor de Deus. Sempre que nos pregavam, Papai Noé, Mamãe Bernadette, Papai Auguste, Papai Bongo, no VV Center, eles falavam jovem, temor a Deus, a santificação. Duas coisas que me impactou, que eu ando com ele até hoje. Busca a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Só são duas coisas. Queres ver Deus? Busca a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Essa é a mensagem que me impactou. Amém. E como é que considera o seu percurso? Já sabemos que estamos a festejar os 30 anos, desde que entrou na JCC até agora. Será que tens notado uma evolução? Como é que tem sido o seu percurso dentro da JCC durante esse tempo todo? Sim, remarquei, há sempre transformação, há sempre evolução. Desde que nós começamos, eu pessoalmente comecei em 94 aqui, depois tive que voltar para o meu país. A mesma pessoa que me pregava aqui, a mesma pessoa que eu encontrei lá, as coisas foram evoluindo. Antigamente era só um grupo pequeno de pessoas. Hoje a juventude cresceu, são 30 anos. As coisas, hoje estamos a ver os jovens andarem o mundo inteiro a evangelizar em Cristo. Hoje o nosso ministério está nos 5 continentes. Aqueles jovens que outra vez eram, parece, crianças, hoje estão a pregar, hoje estão nos Estados Unidos, hoje estão na Europa, hoje estão em África a andar. A evolução que essas pessoas, Deus operou na vida dessas pessoas. Deus operou na nossa vida, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Quem nos viu ontem, quem nos vê hoje, confirma que Deus operou na nossa vida.
Deus transformou a nossa vida. Deus fez de nós quadros. Hoje sou funcionário público, sou chefe, trabalho na administração, sou chefe numa área. O Deus da JCC que me exaltou. Amém. A inteligência, a sabedoria que Deus disse. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém. Quem teme a Deus, você tem a sabedoria e Deus vai te distinguir em toda a parte onde você está. Outra vez éramos estudantes, hoje somos trabalhadores. Esse Deus operou, eu que tinha engravidado, Deus me fez casar. Amém. Casei, a mesma mulher que eu tinha engravidado. Quando voltei para Luanda, mandei chamar a minha mulher para Luanda com a minha filha. Deus de papai e mamãe Lang me fez casar, me abençoou. Deus está a operar. São Esse Deus motivos é de render maravilhoso. graças a Deus. São motivos de render graças a Deus em toda a nossa vida. Só vamos render graças a Deus. Esse Deus que nos tirou de longe. Eu que não pensava. Eu que estava em Angola. Mas Deus, no seu amor, me tirou de Angola. Eu pensava que era para vir estudar. Mas no plano de Deus era que eu pudesse vir aqui lhe conhecer. Porque quando eu vivia, dificilmente eu ia conhecer esse Deus do combate espiritual. Deus teve que me tirar de Angola para vir aqui para Kinshasa, para conhecer esse Deus do combate espiritual. Porque Ele tinha um plano maravilhoso. Porque Ele disse, eu vos conheci antes mesmo de estar no ventre da vossa mãe. Antes de estarem no colo da vossa mãe, eu vos consagrei como profeta das nações. Amém. Ele já sabia, já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, já tinha nos consagrado profeta das nações. Esse Deus da JCC é maravilhoso, meu irmão. Amém, graças a Deus. E qual é o conselho que podes dar a esses jovens que ainda estão no mundo, talvez também estão na JCC, mas ainda têm um pé dentro, um pé fora? Qual é o conselho que podes transmitir a eles? Bem amado em Cristo, não queira repetir a tua vida como a minha. Eu sofri muito. Quando Deus está a te chamar, se Deus está a te chamar hoje, não endureça o teu coração. Abra a porta do teu coração, porque Ele disse, eu estou na porta e bato. Quem abrir, entrarei nele e habitarei nele. Se você abrir hoje a porta do teu coração, Deus entrará no teu coração. E Ele transformará a tua vida. E Ele fará de ti uma pessoa grande. Eu demorei a abrir a porta do meu coração para Jesus entrar e operar na minha vida. E tive que sofrer. Deus teve que me levar uma vida dura para me tomar consciência da vida. Mas hoje que eu tomei consciência da vida, Deus transformou a minha vida. Eu que era uma pessoa de sofrimento, mas Deus abençoou a minha vida. Deus operou, me fez casar, me deu uma linda filha. Hoje a minha filha está na universidade, está no 4º ano. Deus é capaz também de operar na tua vida. Se você entregar a tua vida a Cristo, Deus vai te abençoar muito. Que Deus abençoe ricamente. Papá Sukami, que Deus abençoe. Bem amados no Senhor, abre a porta do seu coração e deixa Jesus penetrar, a fim que possas viver aquilo que é o plano maravilhoso na sua vida. Continue ligado no canal CVV e vais ouvir ainda mais grandes testemunhos e serás abençoado. Que o Senhor vos abençoe.